Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Eduardo pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje, compondo essa mesa com o outro Eduardo, está aqui com os Eduardos hoje. É um grande prazer. Queria cumprimentar meus colegas que estão aqui. Me sinto mais ou menos em casa, sou professora do Instituto, de outro campus, e aqui sou acolhida por dois filósofos, o que me deixa então um pouco à vontade, porque na filosofia nós temos um péssimo vício e um péssimo hábito de formação, de não falar livremente. Nós lemos as nossas apresentações, não sei quem de vocês já teve a oportunidade de frequentar um evento de filosofia, e em geral o que nós fazemos é ler o texto, somos habituados a fazer isso, e eu tentei conciliar então a minha fala, não fazer uma leitura tão rigorosa como estamos acostumados na filosofia, e tentei conciliar, né, os meus vícios, né, para poder fazer uma apresentação um pouco mais palatável, né, um pouco menos desagradável. Então, é desse lugar que eu falo, né, que é da filosofia, e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse autor que o Eduardo já comentou, que é o Michel Foucault. Recentemente eu defendi minha tese de doutorado, e o que eu vou falar aqui hoje é um recorte bem pequeno, bem precário, na verdade, daquilo que eu estou tentando estudar ainda, bem depois que eu defendi, né? E o título da minha fala é A Desordem das Famílias e o Surgimento dos Anormais. Bem, acho que antes da gente entrar diretamente no tema e no que eu tenho a apresentar, assim, na hipótese que eu quero levantar com vocês para discutir, inclusive para saber se ela é possível se ela é plausível, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre quem é o Michel Foucault, né? Eu não sei, assim, nas ciências sociais, qual é a intimidade que vocês têm com esse autor. Na filosofia nós lemos e trabalhamos muito com Foucault, mas nas sociais eu não sei qual é a intimidade que vocês têm. Bem, o Foucault é um autor francês do século XX, e o que ele se propôs a fazer, a gente pode chamar de diagnóstico do presente. A gente não, ele mesmo chama de diagnóstico do presente. E a perspectiva que ele assume é a de tentar dizer como as coisas são. E porque, segundo ele, se a gente compreende como as coisas foram feitas, na verdade, chegaram a ser o que são, nós podemos, de alguma maneira, encontrar pontos para desfazê-las, encontrar os problemas, levantá-los e tentar desfazer essas coisas. As que não queremos, obviamente. Bem, mas a minha fala vai de um projeto paralelo que Foucault executou durante a sua trajetória filosófica, acadêmica, como intelectual, como teórico. Ao mesmo tempo que ele era um grande teórico, ele era também um grande militante, e ele trabalhava com os arquivos franceses. Ele frequentava muitos arquivos, ele chafurdava, encontrava documentos que ele achava que diziam muito sobre a história e trabalhava com esses documentos. A gente pode dizer que é um projeto paralelo ao projeto intelectual, que se chama, a gente pode chamar de um projeto arquivístico, editorial, porque ele fazia o quê? Ele recolhia os arquivos, fazia uma edição desses arquivos e publicava. Ele fez isso com 3 livros. Nós temos 3 livros que ele publicou, que são com documentos de arquivo, e hoje eu queria falar de um desses livros, que é A Desordem das Famílias. É um livro que ainda não circula muito, é um livro que as pessoas não leem, exatamente porque quando ele foi publicado, o que foi dito a respeito foi: o livro contém muitos documentos e muito pouco de texto do Foucault. Então o livro não teve uma boa recepção. Bem, depois dessa introdução, eu gostaria de passar então, a tratar do livro. O livro chamado A Desordem das Famílias, Lettres de Cachet dos Arquivos da Bastilha no século XVIII, foi publicado no ano de 82, em parceria com a historiadora Arlette Farge. Na verdade, o livro não é exatamente ou completamente escrito por Foucault. Como eu já disse, o livro contém 2 conjuntos de textos. De um lado, a gente encontra os textos que o próprio Foucault e a Farge escreveram,
e de outro a gente encontra 94 documentos que Foucault foi até os arquivos, copiou à mão e depois publicou nesse livro. São esses documentos que eu gostaria de tratar hoje um pouquinho. São os documentos que a gente chama de lettres de cachet. Bem, o que são as lettres de cachet, né? Acho que antes de mais nada seria importante a gente entender esse mecanismo. A gente poderia traduzir ao pé da letra as lettres de cachet como cartas seladas. Elas são seladas aqui tanto no sentido em que elas possuem um selo real que lacra elas, quanto elas são sigilosas. Bem, essas letras de cachet, essas cartas seladas, elas eram um mecanismo puramente administrativo durante o reinado no século XVII e no século XVIII na França. Se o Eduardo, gente, começou, acho que em 1932, foi a data mais antiga que eu peguei da sua fala, eu queria recuar um pouquinho para a gente do século XVIII, que é quando a polícia aparece aqui com um papel, um novo papel, novos atributos são dados à polícia, né? E são esses documentos que estão postados aí, que estão mostrados aqui, né? É impossível ler mesmo os documentos, mas eu acho que dá para vocês verem. Aquele negocinho vermelho ali é o selo, é o cachê, é o selo da carta, que era importante. E o que eram essas cartas, gente? Elas eram ordens de prisão. O que interessa para a gente é pensar que a prisão, que hoje nós conhecemos e que é uma prática comum, hoje ela vem desse lugar. Essas cartas, elas continham apenas ordens de prisão. Se você puder passar, Eduardo, acho que o próximo. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês do que tinha escrito numa carta dessas. É o seguinte: de parte do rei, Sua Majestade, tendo considerado que o Senhor do povo é perigoso para a seguridade do reino, ordena que o citado Senhor seja aprisionado no Château de Saint-Marguerite, feito em Versalhes no dia 13 do mês de fevereiro de 1694. Luís, é o Luís, acho que o 14 aqui, ou acho que sim, é o rei. O que esses documentos continham, então, eram ordens de prisão emitidas pelo rei. Bem, o que interessa, né? Como é que eles chegavam a esses documentos? E agora eu vou ler um pedacinho. Um membro da família dirigia-se até a polícia e até os escritórios da polícia e solicitava que um dos seus fosse preso ou internado, fosse preso nas casas que tinham no hospital. E isso porque aquele membro da família, aquele indivíduo, tinha se conduzido de um modo que feria as expectativas sociais, tanto da família quanto do seu entorno, dos vizinhos, do padre, do locatário, do comerciante. As más condutas denunciadas, então, aquilo que fazia a família sair e ir até o escritório da polícia e pedir: polícia, por favor, prenda lá o meu marido, ou prenda o meu filho, ou prenda a minha esposa. As condutas denunciadas eram as seguintes: embriaguez, nomadismo, perambulação, jogatina, concubinato, pequenos furtos, vendas de móveis da própria casa, e quando alguém vendia a cama, era assim, um escândalo na vizinhança. Vender a própria cama ou a cama dos filhos era inadmissível. Vagabundagem, charlatanismo, doenças venéreas e, no caso exclusivo das mulheres, as violências domésticas. No fundo, né, as más condutas que levavam as famílias a denunciar os seus à polícia dizia respeito ou ao sexo ou ao dinheiro. E ligava de um modo quase que espontâneo a ordem moral à ordem econômica. Bem, e o que a polícia fazia, né? Chegava lá um carinho, dizia assim: eu quero prender minha esposa porque ela anda muito embriagada, frequentando cabaré, vendeu os móveis. E aí o que a polícia fazia? A polícia tinha um escrivão, ele anotava e registrava tudo que era solicitado pela pessoa. Depois de notar tudo, a polícia fazia uma averiguação no bairro, interrogava os parentes, os vizinhos,
vizinhos, os donos dos cabarés, os donos das hotelarias, a fim de confirmar aquela má conduta. Caso a má conduta fosse confirmada, a polícia enviava ao ministro do rei um pedido, dizendo: ei, o indivíduo tal, fulaninho de tal, está tendo esse tipo de má conduta aqui, ó, anda muito embriagado, anda bebendo muito vinho, está chegando em casa muito tarde, não dorme em casa. Por favor, rei, vamos prender esse carinha. Aí o rei mandava esse documento de volta, que era a letra de cachê. Isso no começo do 17, gente, do século 17. À medida que vai avançando, à medida que o povo vai pedindo à polícia, coisa que não é novo pra gente, coisa que nós estamos vendo agora na rua, o povo pedindo polícia: por favor, polícia, faça alguma coisa pela gente, com a gente. À medida que o povo ia solicitando, a polícia ia ficando cada vez mais poderosa. E o papel da polícia, inclusive, se transforma. Inicialmente, a polícia, sendo um órgão administrativo do reino, ela tinha que controlar a ordem. O que isso significa? Ela tinha que fazer a lei vigorar. Aquilo que estava fora da lei não interessava para ela. Mas à medida que esse mecanismo das letras de cachê vai se estabelecendo e vai se fazendo, à medida que ele vai se estabelecendo, a polícia vai mudando a sua função, e a partir de então, a função dela é controlar as desordens, e não mais só controlar a ordem, mas agora também prevenir e controlar desordens. Então, os desordeiros, os embriagados, os itinerantes, os nômades, os frequentadores de cabaré, a galera que fica jogando até de madrugada, todos esses, então, agora entram para a ordem do controle policial. Bem, e o que se esperava, né, quando a família ia lá e solicitava que um dos seus membros fosse preso? Esperava-se que os indivíduos fossem corrigidos dentro desses estabelecimentos. E o sinal que eles podiam dar era o arrependimento. Quando um deles se mostrava arrependido, então logo ele estava corrigido e ele não ia mais cometer aquela conduta que o levou a ser preso. Bem, e agora eu queria... Eduardo, você pode passar para mim? Eu queria ler uma solicitação com vocês, gente, ela está aqui, porque eu queria que a gente prestasse atenção na linguagem que era utilizada. É muito importante a gente pensar o seguinte: o que a gente tem aqui é pessoas comuns do povo indo até a polícia e solicitando à polícia que prenda um dos seus membros da própria família, e a polícia anotando tudo. Surge aqui, gente, um novo tipo de registro. Vamos lá, queria ler com vocês. A suplicante, quem está escrevendo é a polícia, né? Eu já disse. A suplicante é a mulher que pede a letra de cachê para a internação do filho. Tinha se casado em segundas núpcias após 3 anos de viuvez, para garantir um pedaço de pão para si, com um comércio de mercearia. Ela achou por bem trazer de volta para casa seu filho. Esse libertino prometeu contentá-la para que ela lhe desse um certificado de aprendiz de merceeiro. A suplicante, amando ternamente o filho, apesar de todas as mágoas que ele já lhe causara, o fez aprendiz, abrigou-o em casa. Infelizmente, para ela e para os seus outros filhos, ele aí ficou 2 anos, tempo durante o qual a roubava cotidianamente e a teria arruinado se tivesse ficado mais tempo. Você passa, Eduardo, por favor? A suplicante, achando que em casa alheia ele se comportaria melhor, já conhecendo o comércio e sendo capaz de trabalhar, empregou com o senhor Coxinho, homem probo, comerciante merceeiro, na porta de Saint-Jacques. Ele simulou por 3 meses, depois esse libertino roubou 600 libras que a suplicante foi obrigada a pagar para salvar a vida do filho e a honra de sua família. Não sabendo como enganar a mãe, esse pilantra fingiu querer tornar-se monge, para que tapeou várias pessoas probas que, crendo de boa fé no que esse espertalhão descontava, chamaram sua mãe à razão e lhe disseram que ela responderia diante de Deus pelo que viesse a acontecer com seu filho, se se opusesse à sua vocação. Tem mais um, está terminando, gente. A suplicante, que conhecia há tempos a má conduta do filho, caiu na armadilha.
Deu-lhe generosamente tudo o que era necessário para entrar no mosteiro de Vernon. O desgraçado lá ficou apenas 3 meses, dizendo que aquela ordem não lhe agradava, que ele preferia ser premontre, ele queria ser religioso. A suplicante, que não queria ter nada do que se recriminar, deu ao filho tudo o que ele pedia para entrar na casa religiosa, onde ele tomou um hábito. Mas esse miserável, na verdade, que só queria enganar a mãe, logo deu mostras da sua astúcia, o que obrigou aqueles senhores, os monges, a expulsá-lo de sua casa após 6 meses de noviciado. A suplicante, isto é, a mãe, recorre à vossa bondade e vos suplica, e ao chefe de polícia que a petição é dirigida, muito humildemente, que lhe facilite uma leve de cachê para internar seu filho e mandá-lo para as ilhas na primeira oportunidade. Sem o que é seu marido, nunca ficarão sossegados, nem a vida deles estará segura. Desculpa pela longa leitura, mas é porque o que me interessa aqui é mostrar que aparece aqui um novo tipo de anotação das banalidades da vida, do pequeno da vida, do cotidiano, daquilo que é doméstico e privado. E esse tipo de anotação é muito importante depois para o surgimento de um tipo de poder, que é o poder disciplinar, que vai desenvolver as instituições modernas. Mas antes de chegar lá, eu vou comentar aqui a partir do meu texto, né? A linguagem usada nesses documentos mescla uma tentativa de formalidade pomposa com o palavreado comum próprio da oralidade das classes populares de Paris no século XVIII e do cotidiano dessas pessoas. Começa-se assim, e essa é a hipótese de Foucault no livro A Desordem das Famílias, a formular uma linguagem própria para anotar e registrar o minúsculo da vida, as trivialidades da existência. O que interessa é que a escrita aparece aí pela primeira vez como um instrumento de um poder disciplinar, chamado por Foucault de disciplinar. Poder esse que se exerce sobre os corpos individuais para torná-los politicamente obedientes e economicamente produtivos. Esse é o tipo de poder que é exercido dentro das escolas, segundo Foucault. Esse poder conta para o seu exercício o registro de tudo o que acontece, de tudo que o indivíduo faz, de tudo que ele diz. Os corpos são tomados como objetos de olhar e de controle. Os comportamentos são objetivados nas anotações e nos registros, e as identidades formadas por meio de um conhecimento objetivo da vida pregressa, da família e de seus antecedentes. Nesse documento torna-se claro como essa tecnologia disciplinar anda junto com o desenvolvimento da prática policial. À medida que o mecanismo da letra de cachê se desenvolvia, avançavam os registros policiais e as formas de anotação das condutas individuais. Gente, óbvio que se a gente voltar lá atrás, se a gente pensar, por exemplo, nos antigos, a gente tem os diários, a gente tem gente que anotava sobre a própria vida, a gente pega Marco Aurélio, por exemplo, os diários dele, a gente pega Sêneca. A gente tinha gente falando sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre as banalidades da vida e humildinho. Só que era em primeira pessoa. A grande novidade aqui é que quem agora está falando disso, quem está escrevendo, quem está anotando, é a polícia. Então, a polícia vai modificando o seu papel à medida que o povo a aciona para pedir para prender um, e a própria família vai modificando também a sua própria função. Segundo os dados oferecidos por Foucault, até a segunda metade do século XVII, a prática policial concernia a notificação de uma infração que não era de competência de um tribunal, não era uma questão jurídica, não era um crime, ou ao registro dessas solicitações. Pouco a pouco, a polícia começa a aparecer nos relatórios de visitas feitas aos casos de internação. A polícia começa a ir aos espaços de internação e fazer anotações. Na segunda metade do século XVIII, a polícia se aperfeiçoa e aparece nos prontuários, que registram não apenas aqueles que cometeram crimes, os infratores, mas também aqueles que eram considerados como suspeitos. Em 1760, ela aprimora o seu arquivo
Em 1826, ela começa a fazer as fichas. E no século XIX, essa técnica de anotação, registro e acúmulo das biografias se tornou um mecanismo fundamental para garantir o exercício do poder disciplinar dentro de instituições diversas, como os presídios, as fábricas, os hospitais e as escolas. Bem, não sei se a hipótese está clara, é só que vem desse tipo de documento, desse tipo de prática, um tipo de registro que vai ser, na modernidade, aplicado dentro das instituições modernas, sem as quais as instituições modernas não poderiam exercer o controle sobre os corpos. E vem daí também, gente, a ideia do aprisionamento, a ideia do confinamento, como uma técnica de correção e de punição. Bem, mas esse mecanismo administrativo não durou para sempre, né? Ele acabou. Em 1784, o ministro do rei vai lá, faz uma circular e acaba com esse mecanismo. Só que a gente não pode criar esperança, porque ao invés de destruir os mecanismos de internação e de aprisionamento, monta-se um sistema centralizado de confinamento, casas de internamento, de justiça, de detenção e de correção. Essas casas consolidam um novo papel correcional das famílias e permitem que essas ordens de internamento e de prisão sejam incorporadas ao aparato estatal. Enquanto esse mecanismo existia, gente, a família usava suas próprias normas para regular as condutas. Eram as famílias que denunciavam seus membros e diziam: olha, a conduta desse indivíduo não é adequada, não cumpre as nossas expectativas, ele fere a nossa normatividade interna aqui, o que a gente espera dos nossos. Quando esses mecanismos acabam, essas capacidades de tanto de dizer qual é a norma, quanto de dizer quem fere a norma, passa a ser um atributo do Estado. O que eu quero dizer é que, com o fim das lettres de cachê, caberá não mais às famílias, mas aos juízes e aos médicos decidirem sobre a prisão e internamento dos indivíduos. Esses juízes e esses médicos são funcionários do Estado, são servidores públicos. O aprisionamento e o internamento, que funcionava em nome de delegados tradicionais, organizado pela categoria da honra, agora está escrito no quadro dos castigos legais, da punição. Bem, e agora eu já estou caminhando para o final. É por esse caminho, gente, pela reatualização desses espaços de internamento, desses espaços em que os indivíduos eram mandados quando a família solicitava, e dos discursos que eu acabei de ler com vocês aqui, dessa solicitação, que se inventa um novo tipo de registro, que são os exames médico-legais. Os exames médico-legais são um tipo de discurso que ele não é nem jurídico, ele não utiliza nem o saber jurídico, nem o saber médico, ele vem diretamente desse lugar que é a letra de cachê, que é a solicitação de uma ordem de aprisionamento, e o que ele faz é criar essa nova figura, finalmente cheguei, que é a figura do anormal. Porque o tipo de normatividade que o exame médico legal tem, que o perito faz quando alguém comete algum tipo de delito, o tipo de exame que é feito, vindo então diretamente desse discurso que foi criado aqui pela polícia, ele segue um outro tipo de normatividade que não é a normatividade médica nem a normatividade jurídica. É uma normatividade outra, e é isso que cria a figura do anormal, que é aquele que não se adequa à regra, à norma, né? Bem, estou finalizando. O que eu tentei, gente, foi, de forma bastante precária, né, apresentar como que o discurso criado a partir das letras de cachê deu abertura para uma série de transformações históricas que delineiam as condições de possibilidade do surgimento de práticas psicológicas, médicas, penitenciárias e educativas que são normativas e circunscrevem os indivíduos em determinadas fronteiras que os classificam como normais ou como anormais. É isso, muito obrigada.